Olá! Vamos falar sobre um assunto que, para muita gente, é um verdadeiro quebra-cabeça: o planejamento da aposentadoria aqui no Brasil. Se esse tema já te deixou com uma pulga atrás da orelha, essa nossa análise de hoje vai ajudar a colocar as coisas em ordem. E a gente já começa com uma pergunta que vai direto ao ponto. Será que a aposentadoria está mesmo segura? Ou ela pode estar em risco sem que a gente nem perceba? Essa dúvida, pode acreditar, é muito mais comum do que parece. E existe um bom motivo para isso. É que o sistema previdenciário brasileiro, nossa, parece um labirinto, não é? A sensação é essa mesma: um monte de regras que mudam, informações que não batem e uma burocracia que nunca acaba. E essa confusão toda não é só chata, ela traz consequências bem reais. Ok, então vamos entrar de vez nesse labirinto para entender o que faz ele ser tão complicado. Afinal, por que é tão difícil se orientar no sistema de previdência do Brasil? O que a gente vê aqui é quase um efeito em cascata. As regras já são super difíceis de entender, e para ajudar, a legislação muda o tempo todo. Se a gente soma isso com a falta de uma informação que seja clara, que seja fácil de achar, a gente tem a receita perfeita para erros nas contribuições. Erros que muitas vezes só vão ser descobertos lá na frente. E qual é o resultado prático disso tudo? A gente adia. Aquele pensamento de, depois eu resolvo isso. Só que essa procrastinação, infelizmente, acaba virando a porta de entrada para uma baita insegurança financeira lá no futuro. E isso nos leva direto aos riscos de não ter um plano. Porque a questão não é só deixar para depois. A questão são as consequências bem concretas que essa falta de planejamento pode trazer para a vida de uma pessoa. O primeiro risco, e talvez o que mais assusta, é este aqui: receber um benefício bem menor do que se esperava. Já pensou chegar a hora de se aposentar e descobrir que o dinheiro não dá para pagar as contas básicas? É um cenário que, infelizmente, acontece muito. E não para por aí. A falta de informação também leva à perda de direitos. Muita gente acaba não aproveitando chances de aumentar o valor do benefício, ou simplesmente nem sabe que tem direito a alguma vantagem. É um dinheiro que fica na mesa e que faria toda a diferença. E o terceiro grande risco: ter que trabalhar mais tempo do que o previsto. Um erro de cálculo, uma contribuição que ficou para trás, qualquer coisinha dessas pode atrasar a aposentadoria e adiar muitos planos de vida. E olha, isso não é só uma impressão, não. Os próprios dados do sistema mostram isso. Uma parte enorme da população não entende direito como as coisas funcionam. E o resultado é essa incerteza financeira que afeta milhões de brasileiros. Mas ok, chega de falar só dos problemas. A boa notícia é que existe sim uma saída para esse labirinto. Existe um mapa, e é sobre esse mapa que a gente vai falar agora. Um caminho para encontrar tranquilidade. A chave de tudo, então, é ter um método. E esse plano de 5 passos funciona como um verdadeiro guia. Começa por entender os próprios direitos, depois passa por checar os documentos, simular o futuro, ajustar o presente e, por fim, buscar uma orientação especializada. E tem um ponto aqui que é fundamental. O segundo passo fala em verificar os CNIs. Mas o que é isso, afinal? Pensa nos CNIs como se fosse o seu extrato da vida de trabalho para o INSS. É o documento oficial que eles usam para calcular tudo. Qualquer erro, qualquer informação faltando ali pode diminuir e muito o valor do benefício. E isso nos traz a um ponto crucial. A organização é a base de tudo. Juntar os documentos como carteira de trabalho, carnês e conferir se tudo bate com o que está no CNIs, esse é o primeiro passo de verdade para tomar as rédeas da situação. Vamos em frente, então, para ver como a gente transforma tudo isso em ação. Porque planejar não é só sobre entender a teoria, é sobre agir para tomar o controle do próprio futuro. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. A aposentadoria não é uma coisa que simplesmente acontece. Ela precisa ser construída tijolo por tijolo, com um plano que começa bem antes da data que a gente quer. Deixar para resolver na hora H pode custar muito, muito caro. E é exatamente aqui que a ajuda de um especialista se torna um divisor de águas. Uma análise profissional não só acha os erros no histórico de contribuições, mas também aponta as melhores estratégias para otimizar o benefício, para garantir que a pessoa receba o valor máximo a que ela tem direito. A tranquilidade lá na frente começa com uma decisão que a gente toma hoje. Cada dia que passa sem um plano é uma chance perdida. É por isso que não dá para deixar para amanhã. A hora de agir é agora. No final das contas, o planejamento previdenciário deixa uma pergunta no ar. O futuro financeiro é algo para ser deixado ao acaso, dependendo da sorte e das complexidades do sistema?
ou é algo que se constrói ativamente, com informação e estratégia? A resposta para essa pergunta pode definir a tranquilidade de muitos e muitos anos da sua vida.